que só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. Ele se importa comigo, amor maravilhoso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as minhas dores por causa da sua glória, e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele se importa comigo, amor maravilhoso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as minhas dores por causa da sua glória, e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me
olhar de graça me atrai a redenção. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado, e eu não perco o meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama, que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. E Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês passaram a semana? Essa semana que demonstrou que nós estamos no outono mesmo, né? Semana que teve um pouco mais fria. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando para podermos abrir a Tua Palavra e vermos nela, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para nos falar. O nosso pedido a Ti, Pai, é que o Senhor esteja nos ajudando, não só a entendermos aquilo que o Senhor há de nos mostrar, mas termos também, Senhor Deus, a disposição de colocar em prática os desafios que o Senhor há de nos mostrar. Esse é o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. O que é que te preocupa, ou o que é que traz preocupação a você? Geralmente, o que nos traz preocupação são coisas que estão fora do nosso controle, aquilo que a gente não tem condições de resolver na hora que nós gostaríamos. E isso nos traz preocupação, né? Estamos vendo uma nova fase do Sermão do Monte, né? Nessa fase estamos conversando sobre o princípio: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Depois de falar de uma maneira geral no versículo 25 que nós vimos, para não ficarmos ansiosos ou inquietos, Jesus agora, ele vai nos mostrar duas razões porque não podemos ficar ansiosos. Ele vai nos mostrar essas duas razões de um modo bem específico
por que nós não podemos ficar ansiosos. Eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 30. Mateus 26, do versículo 25 ao versículo 30, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E a primeira razão específica que Jesus Cristo apresenta nesse texto é com respeito à alimentação e à manutenção, que aparece lá no versículo 26 e 27, que eu gostaria de ler de novo. Diz assim: Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E para falar sobre essa razão específica da alimentação e da manutenção da vida, Jesus Cristo ele usa 3 argumentos óbvios, 3 argumentos claros para que nós possamos entender, e eles realmente estão presentes nesses versículos 26 e 27 que nós acabamos de ver. Um detalhe interessante que nós já vimos, que no versículo 25, Jesus Cristo partiu do maior para o menor. Se nós lermos o versículo 25, ele diz isso, né? No final do versículo 25, ele faz uma pergunta: não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Aqui Jesus Cristo ele parte do maior para o menor. E a partir do versículo 26 até o versículo 30, Jesus Cristo ele parte do menor para o maior. E a primeira argumentação óbvia, clara, que Jesus Cristo mostra com essa razão específica com respeito à alimentação e à manutenção da vida, é o que ele fala no versículo 26 das aves do céu. E ele começa fazendo uma pergunta: observai as aves do céu. Ele pede que olhemos para algo que acontece todos os dias, em todos os momentos, diante dos nossos olhos. O que podemos deduzir das aves? Elas têm a sua alimentação garantida pela provisão de Deus. E para entendermos ainda mais essa argumentação óbvia, a gente tem que ver a diferença entre o modo como as aves e o homem são sustentados. Com as aves, o seu alimento é providenciado. Com o homem, existe um processo que envolve, existe um processo que foi determinado por Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz assim: no suor do rosto comerá o teu pão, até que torne a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Deus que determinou esse processo, o processo da lança-semente, colhe o que plantou, guarda o produto para o consumo. Mas Deus determina o tempo da semeadura e o tempo da colheita. Isso não é determinado pelo homem.
E é isso que se espera do homem, que ele faça o que foi determinado por Deus, e Deus, a seu tempo, fará o que foi determinado por ele. Contudo, o homem deve depender de Deus, o único capaz de conceder prosperidade. E apesar de Deus dar o sustento às aves, ele cuida delas através do processo ou da providência geral. Mas Jesus Cristo, ele mostra uma verdade muito importante. A verdade é a seguinte: Deus não é Pai celeste das aves do céu. Deus é Pai celeste daquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, se Deus cuida das aves, de quem ele tem uma relação com base na providência geral, o menor, quanto mais é o cuidado que ele tem por nós. De um modo importante, Jesus Cristo parte do Deus Criador e sustentador da sua criação para o Deus paterno dos cristãos. Então, o nosso pensamento deve ser de confiança e dependência. Devemos dizer o seguinte: como cristão, através de Jesus Cristo, posso lembrar que Deus não é um mero criador meu, mas Ele é o meu Pai Celeste, que cuida de mim e se preocupa em me sustentar. Talvez não da forma como eu gostaria, mas da maneira como eu preciso. E a segunda argumentação óbvia dessa razão específica da alimentação e manutenção da vida que Jesus Cristo mostra é o final do versículo 26, quando ele faz a pergunta: valeis mais que as aves do céu? Jesus Cristo pergunta: não valeis mais que as aves do céu? Aqui, por mais que nós não acreditemos no valor que temos, Jesus Cristo mostra esse nosso valor. Se Deus dá valor às aves, ao sustentá-las, quanto maior valor Deus dá aos seus filhos. Duas são as razões por que nós podemos crer nisso. Primeiro, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E como cristão, somos transformados de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. Eu quero que nós leiamos esse texto. Esse texto se encontra em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isso é muito importante nós entendermos. A criação de Deus, ela revela o poder de Deus. Mas a criação não foi criada à imagem e semelhança de Deus. E nem está sendo transformada à imagem de Jesus Cristo. Deus cuida e sustenta as aves. E a pergunta é: será que não valeis mais que as aves do céu? E novamente voltamos ao ponto. Por que ficar ansioso e inquieto, duvidando do cuidado de Deus? Por que ficar ansioso e inquieto, duvidando do cuidado de Deus? Não valeis mais que as aves dos céus? E o terceiro, e a terceira, vamos dizer assim, argumentação óbvia dessa razão específica da alimentação e da manutenção de Deus para com as nossas vidas, está lá no versículo 27, quando ele pergunta: qual de vós, por ansioso que esteja, pode aumentar um côvado ao curso de sua vida?
Aqui Jesus Cristo trata sobre a duração da nossa vida. E é sobre isso que ele nos questiona. Para que possamos refletir sobre as nossas atitudes. Isso é algo tão óbvio que nós esquecemos devido à ansiedade e à preocupação. Nem mesmo o conhecimento e as habilidades médicas que nós temos podem prolongar a vida. Pois até mesmo isso está sobre o controle e a determinação de Deus. Nós não devemos nos esquecer que a vida, ela é dádiva de Deus. Nós temos que agradecer a Ele por isso e não ficarmos ansiosos e inquietos. E o fato da vida ser dádiva de Deus, ela não desqualifica o conhecimento e o trabalho humano. Nós devemos fazer aquilo que nos cabe. Desenvolver conhecimentos e habilidades para melhorar as condições da vida. Desenvolver as melhores sementes e os implementos agrícolas. Mas não esquecer que tudo está debaixo do controle e soberania de Deus. Ele irá dar o melhor conforme a sua vontade e não a nossa. Então essas foram as 3 argumentações óbvias. As aves dos céus, não valeis mais do que as aves dos céus, e a pergunta do versículo 27, para mostrar a razão específica da alimentação e da manutenção da vida, mostrando para nós que nós não devemos ficar ansiosos e preocupados. E a segunda razão específica aparece nos versículos de 28 a 30, quando ele fala do corpo e das vestes. Vamos ler de novo esse versículo, 28 a 30 de Mateus capítulo 6. Diz assim: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Agora Jesus Cristo nos convida a considerar os lírios do campo. Ele diz que devemos pensar e refletir sobre o processo da vida de um lírio do campo. Os lírios do campo, diz o texto, não trabalham e nem fiam. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Salomão, ele tinha uma glória que era reconhecida por todos os judeus. 1 Reis, capítulo 10, versículo 23. 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, nos mostra uma verdade muito importante. 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, diz assim: Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza quanto em sabedoria. Assim que Salomão era conhecido. Salomão era conhecido por a sua glória, maior do que todos os reis. No entanto, isso era insignificante diante dos lírios do campo. Pois dos lírios do campo era possível ver e podemos ver a mão de Deus. Vemos a perfeição da sua criação. Agora, se Deus pode fazer isso com os lírios do campo, quanto mais conosco, homens de pequena fé. Se Deus mostra a sua perfeição, a sua mão com os lírios do campo, quanto mais conosco. Os lírios do campo tinham uma vida curta e transitória. O texto diz para que eles serviam. Eles cresciam, eles eram cortados e colocados para secar. E naquela época, esse tipo de vegetação era usada para queimar e aquecer o forno, para que as pessoas pudessem fazer o pão.
os lírios do campo estão aqui entre nós, com sua beleza inigualável e perfeição, mas amanhã não estão mais. São transitórios. Nós não. O homem é eterno. Nós somos criaturas eternas. Mas nós somos criaturas do tempo, mas pertencemos à eternidade. Eu gostaria que nós víssemos 2 textos para que nós possamos entender isso. E o primeiro deles é Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim: tudo fez Deus conforme seu devido tempo. Eclesiastes 3, 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus pôs no coração do homem a eternidade. E outro texto é João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. João 14, de 1 a 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Louvado seja Deus por essa verdade. Jesus, ele mostra o argumento do menor para o maior, para nos mostrar o quanto o nosso Pai Celeste nos valoriza e cuida das nossas vidas. Isso conforme a sua vontade e não conforme a nossa. Homens de pequena fé. Hoje, vimos 2 razões específicas porque nós não podemos ficar ansiosos. A primeira razão foi com respeito à alimentação e à manutenção da vida. E nessa razão específica, nós vimos 3 argumentos óbvios que mostram ou que reforçam ainda essa razão. O argumento das aves, a pergunta que ele coloca no final do versículo 26, não valeis muito mais do que as aves do céu? E a pergunta que ele coloca, e a terceira argumentação óbvia é a pergunta que ele coloca no versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, podeis aumentar um côvado ao curso da vossa vida? E essa foi a primeira argumentação, ou essa foi a primeira razão específica. E a segunda razão específica diz respeito ao corpo e suas vestes, que nós vimos nos versículos de 28 a 30. Eu gostaria que nós estivéssemos refletindo sobre algumas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: nós confiamos no sustento de Deus? Nós confiamos no sustento de Deus? Vimos que Deus não é Pai Celeste das aves do céu, que Ele cuida, e sim nosso Pai Celeste, seu Pai Celeste. Agora, como é essa verdade para as nossas vidas? Nós cremos e vivemos baseado nela? Jesus diz que valemos muito mais do que as aves dos céus. Acreditamos nessa verdade que Jesus fala? Como é que nós temos demonstrado essa nossa crença nessa verdade? Valemos mais que as aves dos céus, porque um dia seremos como Jesus Cristo, de acordo com aquilo que nós vimos na Bíblia. Nós cremos nisso? Cremos que Deus irá dar o melhor para nós, de acordo com a sua vontade? Nós cremos que Deus cuida de nós muito mais do que Ele cuida dos lírios do campo, que hoje existe e amanhã já não existe mais? E diante dessas 2 razões que nós vimos, que estão presentes no texto que a gente leu,
de Mateus capítulo 6, lá dos versículos 26 ao versículos 30. Diante dessas duas razões, nós cremos que não precisamos ficar ansiosos e inquietos. Que Deus nos ajude a crermos nessas verdades bíblicas e a viver as nossas vidas baseadas nelas e não ficarmos ansiosos, inquietos e preocupados. Por isso da pergunta: o que é que te deixa preocupado? O que é que te deixa inquieto? O que é que te deixa ansioso? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos refletir nela, Senhor Deus. Te agradecemos por essas razões tão específicas e claras que o Senhor nos mostra que a gente não deve estar ficando ansioso ou inquieto. Pai, nos ajuda a nós colocarmos essas verdades em práticas na nossa vida. Nós sabemos, ó Pai, que para o Senhor nós valemos muito mais do que as aves do céu, que o Senhor dá a alimentação para elas. Que nós somos realmente muito mais importantes do que os lírios do campo, que o Senhor cuida deles, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a nós crermos nisso. Nos dá, Pai, condições de vivermos baseado nisso, para que nós não vivamos ansiosos, inquietos, diante das realidades da nossa vida que nós vivemos. Esse é o nosso pedido a Ti, Pai, e essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E agora eu gostaria que vocês compartilhassem pedidos de oração e orassem uns pelos outros. E durante a semana, compartilhem seus pedidos com o seu facilitador e dê a ele a liberdade dele compartilhar com outros facilitadores, para que nós possamos orar uns pelos outros como igreja. Tá certo? Que Deus esteja nos dando uma ótima semana, que nós possamos realmente viver essas verdades que nós vimos hoje e que Deus nos ajude para que isso aconteça. Amém.